Quer dar uma boa noite aí pro pessoal? Olá, pessoal. Bom, que legal estar aqui. É a primeira vez que eu faço uma live no Instagram. Eu já fiz muitas lives em televisão, canais do YouTube. E eu me lembro, 15 anos atrás, 2000, 2001, eu fazia essas lives no canal do UOL. Na época, tudo digitado, né? Não tinha. Sim. E eu estou muito acostumado a bater esse papo ao vivo, até pelas palestras que eu faço ao vivo. Então, eu vou tentar responder as perguntas de vocês sobre as experiências fora do corpo. Então, peço que vocês direcionem o tema para essa área de estudo. Nós depois podemos fazer uma outra live sobre chakras e outros temas espirituais, mas vamos focar hoje na questão das saídas do corpo. E deixe-me ler rapidamente esse recado, que é de um dos mentores que me orienta nas saídas do corpo. Não importa o nome dele aqui, o importante é o conteúdo. É um recado específico para vocês que são estudantes dessa área das experiências fora do corpo. Eu vou ler rapidinho, é uma mensagem bem curtinha, mas ela coloca bem o objetivo nosso ao estudar um tema desse, que não é apenas por uma questão de fenômeno projetivo ou parapsíquico. Se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essa área. Então, o lance é deitar a cabeça no travesseiro, sabendo da possibilidade que durante o sono o espírito ou consciência pode se desprender para fora do corpo temporariamente, pode aprender, trabalhar, retornar ao corpo posteriormente, contendo a essência daquilo que aprendeu. Às vezes a pessoa nem lembra disso, só que essas ideias apreendidas fora do corpo, elas aparecem nos dias subsequentes como novas ideias, inspirações, energia e força até para enfrentar as provas do dia a dia, ou até para criar alguma coisa, renovar algum propósito da pessoa. Deixa-me ler rapidinho, por favor, aqui, é bem curtinho. A mensagem dele, escrevi agora, está sem correção. Ninguém acessará os planos extrafísicos elevados se estiver carregando ideias negativas na mente e picuinhas emocionais no coração. Nessa área de estudo, é de bom tom ter a mente aberta, bem como humildade para aprender as artes do voo extrafísico. As trilhas estelares são leves e sutis e não comportam viajores extrafísicos pesados de orgulho ou ansiedade. Nessa área não existem sumidades ou doutores em coisa alguma. Todos são aprendizes espirituais do Eterno. Portanto, quem quiser progredir nesses estudos espirituais, que erradique o medo de seus propósitos, que deite o corpo no leito com o objetivo de servir à luz, que procure se harmonizar antes do sono, para não deixar a agitação do dia prevalecer na mente, e que levem para fora do corpo a alegria espiritual de abrir as próprias asas para além do casulo carnal, que removam as tralhas mentais e emocionais e se soltem nas correntes extrafísicas de forma positiva e evolutiva, que sejam viajores espirituais contentes e conscientes, e que jamais se esqueçam que o objetivo principal dessa área de estudo é o despertar da consciência. Que todos sejam felizes nesses estudos com paz e luz. Caramba! Esse é um dos mentores que trabalha muito nas projeções comigo, do grupo dos iniciados, aquele grupo que me passa a mensagem. Ela veio especialmente para cá de última hora, para quem estiver aqui na live. Para quem acompanha aí o Sol do Everest, sabe que eu acabei de colocar aí na parte da tarde um texto dos iniciados que você recebeu. Olha que coisa. Então, né? Excelente, começamos bem, hein, Wagner? Bom, vamos lá. O Jefferson vai lendo as perguntas para mim aqui, me ajudando, e eu vou respondendo de bate-pronto aqui para vocês. Vamos lá? Isso mesmo. Aqui a gente tem a Jana, é de Boston, ó. Tá de Boston. Legal. Um abraço para você, viu, Jana? Vamos lá, gente. Pode começar aí as perguntas, tá? Tem alguém do Paraguai também, que aqui, sobe um pouquinho. Marine, aqui, isso, Marine. Marinês. Um abraço para você, Marinês do Paraguai. Que legal. Olha lá, tem pressa não, aguardamos. Vamos lá. Juju. Jeff, tô assistindo com a minha mãe. Que legal. Muito bem, é isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos já abrir, o Quântica. E aí, Engel? Obrigado, meu amigo, pela força, viu?
Valeu mesmo, do fundo do coração, viu? Tá, vamos aqui. Vamos Tem lá. uma pergunta aqui, acho que é do Rafael. Do Rafael. Quanto aos mitos da alimentação carnívora, bebida alcoólica e fumo na projeção astral, o Wagner citou que o chocolate... Isso, foi no programa de Kundalini que eu contei isso. Fez com que ele ficasse aterrado, no caso dele. Cada um reage de um jeito. Tá. Como é o nome dele? Rafael. Olá, Rafael. É o seguinte, você deve ter visto o programa que eu fiz sobre Kundalini e experiências fora do corpo. Então ali eu toquei um pouquinho sobre alimentação, e inclusive estou para fazer um próximo programa sobre isso, porque realmente é mito. Eu posso falar isso a partir do meu próprio caso, porque ao longo da vida eu fiz vários tipos de alimentação, né? E não me causou nem benefício nem prejuízo, não alterou em nada o potencial que eu já tinha, que é meu, não tem nada a ver com o que eu como ou deixo de comer. Hoje eu não como carne vermelha, por exemplo, mas eu não acho que me melhorou em nada, e havia os mitos também de que alguém que comesse qualquer tipo de carne não poderia acessar planos elevados. Eu não encontrei nada disso. Outras pessoas que estudam o tema também, que têm projeção, não viram nada disso. O que eu acho é que existe muito engessamento doutrinário em cima das coisas. Mas é claro, cada um deve seguir aquilo que tiver mais forte dentro dela e apenas não se incomodar com o que os outros acham sobre a comida dela, e também não dar palpite na comida alheia, que isso é muito chato. Agora, na questão de chocolate, é o seguinte, o chocolate tem muita gordura, muita cafeína e muito açúcar. Se somar gordura, cafeína e açúcar, isso é uma bomba calórica. Então, quando se ingere chocolate em excesso, dá muito trabalho para o organismo processar toda essa energia. E observe, um pedacinho de chocolate, ele ocupa o sistema digestório por completo, o fígado metaboliza gordura, o pâncreas tem que jogar uma insulina para dosar a passagem da glicose para dentro da parede celular, e também você pode pegar a questão da cafeína, que incide sobre o sistema nervoso agitando. Então eu vou fazer um exemplo paralelo que é mais fácil. Se você tomar um cafezinho de manhã, é uma bênção. E eu, por exemplo, eu adoro café, mas eu evito ao máximo tomar café à noite, por causa da cafeína. Ela agita durante várias horas o sistema. Como o chocolate tem muita cafeína, se a pessoa come muito chocolate, e isto, inclusive, no período noturno, horas antes dela deitar, ela está criando uma atividade metabólica um pouco mais agitada. Um yogi diria que é uma alimentação rajásica, ou seja, estimulante, que é muito boa para o movimento do corpo, mas para o relaxamento do sono, e que na projeção isso é essencial, pode agitar o sistema. Agora, é claro, toda regra tem exceção. Você pode pegar um cara que come uma feijoada na hora de deitar, deita e de repente tem uma projeção, mas ele vai ser uma exceção. Na regra, a mesma coisa, o chocolate, é claro, cada metabolismo é de um jeito, mas na média, por observação, o chocolate consumido perto da hora de deitar, ou se for consumido durante o dia em excesso, ele deixa o organismo muito pilhado, bem como uma pessoa que também tome muito café durante o dia, tome muita Coca-Cola ou Pepsi, que também tem muita cafeína, isto agita o sistema. É nesse sentido que eu contei aquela experiência lá naquele programa, de que eu comi um chocolate e acabou me aterrando numa hora que eu precisava, estava hipersensível depois de uma experiência. O que eu aconselho? Evite chocolate e café à noite, tá? E coma de dia, e também não abuse, mas também não leva isso com radicalismo algum. Usa bom senso, vê como é que você sente, mas é só raciocinar. Chocolate tem muita cafeína é estimulante, e tomar um estimulante ou comer algo estimulante perto da hora de deitar não é interessante. O Jefferson, talvez fosse legal, até para deixar a resposta mais completa. Na Índia, o sistema Samkhya, que é um dos grandes sistemas filosóficos e yogis da Índia, se divide as energias em 3 qualidades, que os hindus chamam de gunas, as 3 gunas, que são Rajas, Tamas e Sattva, as expressões do sânscrito. Rajas é tudo que estimula a atividade. Tamas é aquilo que leva você para a inércia. E Sattva é o que equilibra você, deixa você em estado de equilíbrio. Pois bem, tudo que é Rajas ou agitado é algo rajásico. Tudo que estimula inércia, algo tamásico. E tudo que estimula equilíbrio,
algo sátivico. Então vou dar um exemplo de comida que é mais fácil. Por exemplo, se você tomar um café ou comer chocolate, ele é rajásico, ou seja, estimulante. Se você bater uma feijoada, ela é altamente tamásica, porque deixa você bem pesado e lento. Agora você vai comer arroz integral, ele é equilibrado, ele é sátivico. Então, só para situar melhor, chocolate é rajásico. Isso se eu falasse a partir de um ponto de vista yogi. Mas eu estou falando aqui para ocidentais, numa encarnação, para nós que vivemos aqui em sociedade. Cuidado com o excesso de café e chocolate. E um detalhe, eu adoro café, mas à noite eu tomo um chá sem cafeína, é claro. E outra, em um instante estou dizendo que chocolate não é gostoso ou que chocolate é do mal. Não tem radicalismo nenhum não, por favor. Come seu chocolate, mas evita excesso, é nesse sentido que eu alerto todo mundo. Aqui ó, Igor, tenho dificuldade em dormir de barriga para cima, que é a melhor forma para projetar conscientemente. O que posso fazer? É o seguinte, isso também é um mito, a questão da postura física, independe se é barriga para cima, de lado ou para baixo. O corpo espiritual, desde que o metabolismo esteja bem relaxado, ele se desprende independentemente da posição. Se a pessoa dormir sentada, ela pode ter um desprendimento sentada, né? Agora, tradicionalmente, a maioria dos projetores narra uma melhor memória das saídas do corpo na posição de decúbito dorsal, de barriga para cima. Eu também confirmo isso. Não dificulta a questão da saída ou da entrada, mas a questão da memória, porque quando a pessoa está de barriga para cima, Jefferson, quando ela cai dentro do corpo, a tendência é ela abrir os olhos e aí registra a melhor informação de chofre, sem que ela caia dentro do sono. E aí vira para o lado, dorme, aí entram vários sonhos misturados, né? Porque durante o sono se misturam vários estados alterados de consciência, a hipnagogia, hipnopompia, devaneio, sonhos que são estados alterados, e nós precisamos sonhar para descarregar as tensões psíquicas, dia a dia, né? Fora o lado simbólico de vários avisos do inconsciente para o consciente através do simbolismo dos sonhos. Então, a projeção é uma parte disso, porque é necessário sonhar para que o corpo tenha seu descanso e o cérebro tenha a sua pausa também. Então, a questão da memória, na questão da barriga para cima, ela é melhor, mas não é absoluta, porque quem dorme de lado e de bruços também lembra. Agora, para mim, eu durmo de lado, pro lado esquerdo ou direito, há muitos anos. Para mim não interfere em nada a posição. Agora, noto claramente que se eu durmo de barriga para baixo, a tendência é que as ondas cerebrais vão bem para o fundo, bem lá para baixo, e eu tendo a ter pior memória das saídas. Para mim, de barriga para baixo. De barriga para cima, para mim, quando eu era mais jovem, eu achava que melhorava para mim a memória. Hoje, para mim, tanto faz, está de lado e tal, virou uma coisa mais ou menos no automático. Mas muitos projetores falam isso. Então, o Igor, não fica preso nisso não, tá? Talvez a posição de lado seja ideal, que não é nem essa de barriga para cima, e nem que a maioria das pessoas também nem gosta de dormir, e nem é de barriga para baixo, onde também... Então, acho que a posição de lado, ela seria o ideal. Mas é claro, cada um tem um jeito. E aí, o Igor, descobre seu jeito de você dormir melhor. Esse jeito é bom para você ter projeção. Tá pedindo para baixar a câmera um pouco? Já baixei, já. Obrigado, viu? É a Sweet Baby Go. Eu sempre acordo com o meu espírito, a Tati Jorqueira. Isso. Eu sempre acordo com o meu espírito saindo, mas me dá muito medo. Faço força e consigo voltar para o corpo. O que você pode falar? Porque ela está desperdiçando uma possibilidade enorme. O que está acontecendo com ela é o que todo mundo quer. Ela está travando por medo, é o que todo mundo quer. Nessa hora, se entrega, sabe? Ergue o pensamento da forma que você quiser, para quem você quiser, mas procura acalmar a sua consciência. Não há o perigo para isso. O medo, na verdade, é uma reação que faz a adrenalina disparar e aí trava a sua experiência. Fica mais tranquila, deita com a mente mais relaxada, se entrega, aceita mais essa possibilidade. Senão, o medo vai sempre travar você e vai ser uma coisa automática, que por mais que você estude, leia muito, aprofunde com cursos, não vai adiantar, o medo vai travar. Aliás, isso aí todas as pessoas que estudam essa área dizem isso, é a mesma coisa, eu e todos os outros. O medo é o maior inimigo de quem quer fazer uma saída do corpo. Ele quebra, né, o processo. Dani Gonçalves.
Boa noite, Wagner. Quais citações na Bíblia sobre projeção astral? Não precisa falar todas elas. Não vou falar todas porque vai ficar chato pra caramba o programa. Fala uma ou duas. Mas eu lembro de cabeça. Vai buscar em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Nessa primeira carta aos Coríntios, o Paulo de Tarso diz assim: se há corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o espiritual. Então, a expressão corpo espiritual, que muitos leigos pensavam que era uma expressão esotérica, yogi ou espírita, é uma expressão paulina, bíblica. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. E você pode encontrar a descrição de uma projeção do próprio Paulo de Tarso em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6, onde o Paulo de Tarso diz assim, literalmente: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso. Se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6. E nos Atos dos Apóstolos, eu não lembro agora o capítulo, o versículo, o Paulo de Tarso narra que ele estava orando quando ele é arrebatado para fora do corpo. Eu numa outra live, eu posso, se você me lembrar, eu trago. Tem saídas do corpo em João, Ezequiel, aliás, tem muitos relatos. Tem um relato do João em que ele avista uma cidade extrafísica por cima de Jerusalém, né? Isso está em João, mas eu também não lembro agora o capítulo. Eu tenho tudo anotado, mas de cabeça agora, de bate-pronto, não tem. Mas tem muitas citações. Essas duas do Paulo de Tarso são básicas. Agora, o seguinte, eu cresci numa família que parte da minha família era evangélica. Minha mãe era evangélica, meus dois irmãos também, eu não. Eu, desde que eu comecei a ter projeção, com 15 anos, eu detestava toda a doutrinação religiosa que tentavam fazer para mim. Eu respeitava tudo como respeito, mas vocês sabem, doutrinação religiosa é uma coisa meio de tentar impor ao outro a forma de pensar. Eu nunca aceitei. Então eu sempre tive a mente muito livre para isso. Agora, calcula a quantidade de vezes que eu tive que brigar com a minha mãe, meus irmãos não falavam comigo, e brigar com o pastor que minha mãe levava em casa para tentar me doutrinar, e eu tendo saídas do corpo. Só para você ter uma ideia, uma vez, eu tinha 16 anos, já era um jovem forte, eu trabalhava desde os 14 anos, e eu comprava muitos livros, eu lia muito, sempre li muito. Gastava meu salário de office boy todo em livro e em discos de rock progressivo na década de 70. Um dia eu chego em casa, minha mãe tinha espalhado meus livros sobre a cama e estava com uma tesoura para picotar os meus livros em nome de Jesus. Eu já era um jovem forte, nem ela nem meu pai conseguiam me segurar mais, eu já era um jovem bem forte. Eu peguei a Bíblia da minha mãe, peguei um facão, você sabe, adolescente é radical, né? E falei assim, se a senhora encostar no meu livro, eu vou picotar a sua Bíblia, ainda vou tacar fogo. Começa aí que eu começo aqui. Ela sabia que eu ia fazer, porque adolescente de 15 anos, você é bem marrento, né? Radical. E aí minha mãe largou os meus livros e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do diabo. Eu falei, tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia. Então, eu passei pressão em casa, sempre lutei contra, meu pai era materialista, minha avó católica, minha mãe evangélica, era uma salada. E eu era o único cara tendo experiências espirituais nessa casa, ninguém me entendia, e eu também não fazia questão deles me entenderem, porque eu já percebia claramente que não havia qualquer tipo de entendimento, mas da minha parte havia respeito, mas eu não era respeitado. E aí, com o tempo, à medida que eu fui ficando bem firme nessa jornada, e isso muito jovem, tanto meu pai quanto minha mãe perceberam que aquilo era muito forte em mim. Então, e aí, com o tempo, meu pai e minha mãe chegaram e falaram, olha, você entrou nessa área, que bom, que fez bem para você, e você é o melhor filho que a gente tem. Mas eu era ovelha negra na adolescência, então eu tive que enfrentar, e para isso eu descobri os versículos e capítulos da Bíblia que tinham saídas do corpo, para poder mostrar que eu não estava com o diabo, eu não estava desorientado. E aí quando o pastor chegava em casa, eu mostrava essas partes, aí ele não discutia mais, porque ele não podia ir contra a Bíblia. E aí ele começou a ficar do meu lado e acabou fazendo amizade depois, né? Mas tem vários trechos, eu também mapeei vários trechos de reencarnação, numa outra live que a gente fizer, eu posso inclusive trazer a Bíblia aqui, tudo marcadinho, e ir citando aqui para vocês capítulo e versículo,
vocês com a Bíblia aberta em casa conferindo na hora. Eu não invento nada, eu mostro onde está. Como eu trabalho com isso há muitos anos, faz parte mostrar isso, não para agredir a religião do outro, mas para deixar claro que esse tema está respaldado, inclusive, na Bíblia. Né? Constatação, né? Você tem que dar subsídio para a pessoa entender que esse assunto ele é um assunto antigo que estava mal explicado, na verdade. Vamos lá. Depois a Rose falou para colocar o nome do canal. É só procurar no YouTube, tá? O canal do IPPB, IPPB ou Sol do Everest, tá? Então é youtube.com/IPPB ou youtube.com/Sol do Everest, tá, Rose? Quer aprender a voar? Quer falar alguma coisa sobre Não, isso? É muito vago. O Igor já fez uma pergunta, vamos ver se tem outra pessoa que fez outra pergunta aqui pra gente, qualquer coisa a gente volta lá. Vamos lá aqui ó. Dilo. É comum ao Wagner ajudar iniciantes no astral. Pergunto, pois tive uma experiência em que ele me ajudou. Estava acorrentado e ele vinha e pedia para eu vibrar um mantra na região do coração. É bem meu jeito mesmo, viu, Dilo? É o seguinte, acontece que trabalhando nessa área há tantos anos, não é nem uma coisa que é competência minha. Os mentores extrafísicos, os amparadores, o nome que a pessoa quiser chamar, eles têm uma visão geral disso, muito maior do que a minha, é claro. Então, durante as saídas do corpo, muitas vezes eu sou levado para ajudar outros projetores e estudantes do tema. E veja, assim como quando eu era bem jovem, também recebi a ajuda de outros projetores, né? Então, isso faz parte. Agora, a questão do mantra, a região do coração, é bem mais ou menos o meu jeito mesmo, viu, Dilo? Agora, eu não tenho tanto cacife assim. Não, os mentores que me ajudam, que tem esse cacife, e eles acabam me ajudando, eu acabo projetando uma energia e passando alguma coisa, a área que eu trabalho, mas é por causa deles que rola essa ajudinha aí, viu? Valeu, Dilo. Tem aqui, acho que outra pergunta do Rafa, mas como ele já fez uma pergunta, vamos ver se tem outra aí de outra pessoa. Qualquer coisa a gente volta lá no Rafa. Ó, tem aqui uma aqui, ó. Ana, me parece que é Ana. Olá, Wagner. Jefferson, é possível ser capturada / presa por seres umbralinos numa projeção? Não, mas eu posso colocar uma coisa assim que é uma exceção, tá? Exceção bem grande. Em condições normais, isso não tem como acontecer. Por quê? Nós temos um ciclo de metabolismo, nossas ondas cerebrais têm um ciclo a cada 90 minutos. Oscilam, né? Oscilam. Então, cada vez que essas ondas cerebrais sobem, o cordão de prata, que é o elo energético entre o corpo espiritual e o corpo físico, traciona a pessoa de onde quer que ela venha. E isso é a válvula de segurança de todo projetor. E está calcado na saúde do corpo, na vitalidade, para trazer de volta. Então, em qualquer sinal de perigo lá, o cordão de prata puxa independentemente da distância. Agora, isto pode acontecer, e é uma situação lamentável que eu vou comentar agora, em função da sua pergunta. Eu nem gosto muito de falar isso. E, inclusive, eu sei de outros autores que falaram nessa possibilidade, só que não explicaram direito. E eu vou explicar agora, por exemplo, num caso de obsessão crônica, Jefferson, uma obsessão daquela de muitos anos, não é um ataque espiritual, não, uma obsessão de anos, daquela em que você olha na aura da pessoa, ela e o espírito estão tão misturados que você já não sabe quem é quem. Então, se o espírito já está tão integrado na aura da pessoa, quando ela se desprende durante o sono automaticamente, ele também está misturado com o corpo astral dela, numa simbiose, e ele pode arrastá-la para um plano pesado. Veja, porque já há um processo de obsessão violento aqui, e pode tentar retê-la energeticamente. Aí o que vai acontecer? O cordão de prata vai forçar, vai puxar, mas vai haver um desgaste do corpo para puxar, porque tem na outra pé. Então o que acontece? Com o passar do tempo, isso vai causando um desgaste no corpo, porque cada vez que é para puxar a pessoa de volta, o corpo tem muito trabalho, gasta muita vitalidade. E aonde que eu vejo isso? Assim que é o caso mais crônico. Viciados em crack, em drogas pesadas e alguns casos de alcoolismo pesado. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou condenando nada, julgando ninguém. Eu estou constatando uma situação de degradação física, psicológica e espiritual. Normalmente, um viciado em crack, ele tem uma saúde muito ruim, se alimenta mal,
Fora que o uso da própria pedra denigre bastante a saúde do corpo. Então, a cada vez que esse corpo frágil tem que puxar a pessoa para dentro, está gastando a reserva de energia que já não tinha. Sim. Então, o que um espírito obsessor faz? Ele prende a pessoa num campo de força lá, né? E cada vez que o metabolismo da pessoa vai subindo, tentando puxar, desgasta mais o corpo. Então, você acelera o processo de desencarne da pessoa. Quer dizer, isto num caso de vício de droga pesado, num caso de obsessão crônica, em situações assim totalmente fora do normal. Isto jamais aconteceria num caso em condições normais. Nós estamos falando de uma situação realmente de degradação grande, e repetindo, sem condenar nada. A gente tem que vibrar uma luz, porque as pessoas que passam por isso estão numa prova violenta, pelos motivos sei lá qual, né? Não tenho como saber, eu só tenho como constatar. Então é nesse sentido que alguns autores falam isso, que é possível entidades tentarem empreender. Mas não é que isso seja dessa forma. E eu vi uma vez uma projeção, era uma espécie de molde energético. O obsessor pegava o viciado em droga, arrastava ele para lá e colocava a pessoa dentro desse molde. Então o cordão de prata puxava. Cada vez que puxava, ficava a marca da energia lá, como se fosse impressão psíquica. Então a pessoa saía, era puxada de novo para lá. Então era uma forma de dreno pesado, usando tecnologia trevosa, vamos chamar assim. Eu particularmente, eu não gosto muito de falar disso, porque alguém com medo pode ficar impressionado, mas eu estou dizendo, isso é uma exceção, não ocorre em condições normais. E outra coisa, como é que eu sei disso? Somente pelas projeções? Não. Anos e anos de sessão de desobsessão como médium, acoplando entidades trevosas para receber ajuda. Isso me deu muito lastro para que nas projeções eu pudesse entender esses mecanismos de assédio. Então eu estou falando disso não só como projetor extrafísico, como médium também, e eu procurei mesclar as duas coisas para que uma área ajudasse a outra no desvendar desses mecanismos. Então, por isso eu posso falar disso, diferentemente de um só projetor que não tem a mediunidade aberta, ou só de um médium que não tem a projeção consciente. Como eu estou mesclando as duas partes, e não só sou eu, tem outros que também são assim, permite você somar potenciais e poder dar uma explicação como essa que está aqui. Eu já vi outros autores falando isso, mas não explicaram direito. Então estou botando as coisas agora bem claras, numa projeção normal, em condições saudáveis, naturais, não há como. E quando eu digo saudável, não é que a pessoa tem que ser anjo, não existe isso na Terra. Entre qualidades e defeitos, que a pessoa na média seja uma pessoa do bem, tentando crescer. Todo mundo é assim, eu, Jefferson, vocês, e a gente está tentando melhorar. Semelhante atrai semelhante. Então, confiem mais, inclusive no desejo de vocês de melhorar. O universo trabalha de forma inteligente, semelhante atrai semelhante. Mesmo tendo problemas, mesmo tendo deficiências, todos nós temos. Tentando crescer é uma forma de diminuir as deficiências, e um caminho espiritual sadio, seja lá qual for, é sempre uma coisa boa. Não temam. Agora, pessoas que estiverem mal intencionadas ou com uma degradação psíquica ou pessoal grande, tem que se tratar, tem que procurar tratamento. Ajuda, né? Não é para estar buscando projeção astral ou isso ou aquilo, e sim um tratamento. E outra coisa, eu vou emendar, e pessoal, vocês sabem, eu falo muito, tá? Na tentativa de tentar explicar. Muita gente gostaria de usar uma saída do corpo, Jefferson, como fuga das coisas do dia a dia. Não, saída do corpo não é para isso. Durante o dia nós estamos aqui na prova material de relacionamento com todo mundo, com trabalho, com família, com todas as coisas. Falamos de projeção astral na hora de deitar, no período de repouso do corpo, que propicia melhor essas condições com mais tempo. Mas em nenhum instante quem mexe com essa área tem que perder o equilíbrio do dia a dia, se achar especial ou não tratar direito as pessoas em relação aos relacionamentos normais que as pessoas têm. Né? Seja normal e simples, não use nada disso para fuga das provas do dia a dia. O ideal, vai lá fora, busca recurso, volta para o corpo para amanhã enfrentar o dia a dia com dignidade, sabe, sem se achar especial, só porque estuda um tema esse ou aquele. Vai tocando a bola com humildade, simplicidade, vai estudando para ter calçamento
inteligente em cima do que você está tentando fazer. A saída do corpo é um fenômeno que desbrava novos horizontes, mata o medo da morte, sabe? Você percebe presenças extrafísicas, inclusive aquelas que você conheceu aqui, já passaram para outro plano, você as encontra muitas vezes, não é do jeito que o pessoal pensa, deixa eu localizar fulano, não é isso não. Quando eu digo as possibilidades de encontro, na maioria das vezes para mim, não fui eu que fui atrás de ninguém, eles é que apareceram. Então eu não fiquei siderado com nada disso, mas, por favor, não usa qualquer tema espiritual, incluindo a projeção, para fugir da realidade, sabe? E se tiver problema, vai tratar o seu problema, faça terapia se precisar, do jeito que você quiser, né? Busque ajuda. Agora, nada de viajada na maionese astral, perdendo o pé no chão, vacilando, se tornando uma pessoa exótica ou estranha diante do meio e se achando melhor que os outros, altamente espiritual. Isso não é assim, pelo menos naquilo que eu entendo de espiritualidade, que para mim não é doutrina ou lugar, é consciência, é caráter, é valor. Vamos lá. Obrigado, hein, Ana? Camila Santos, Camila de Goiânia, ó. Por onde começar? O que devo fazer? Olha, Camila, não é fazendo propaganda não, mas o Jefferson tinha me pedido para mostrar. Esse aqui eu relancei há alguns meses, é o livro Viagem Espiritual, da editora Luz da Serra. Você encontra em livrarias grandes, você encontra na Saraiva, encontra na Cultura e outras livrarias grandes. Esse é um ótimo início para você estudar. É claro que tem outros livros que eu poderia indicar aqui, mas a maioria deles estão esgotados. A coisa mais difícil que tem, Jefferson, é entrar na livraria e achar um livro de experiências fora do corpo. Não, esse livro é o ideal. Agora, indicaria, por exemplo, procure livros do autor William Buhlman. Tem 2, o Aventuras Além do Corpo e o Segredo da Alma. Um dos clássicos do tema é o Viagem Fora do Corpo, do Robert Monroe. E também o livro clássico de Sylvan Muldon e Hilliard Carrington, Projeção do Corpo Astral. Tem a Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. Tem os livros do Valdo Vieira, principalmente 2, Projeções da Consciência e Projeciologia. Mas hoje, para comprar isso numa livraria aberta, é mais difícil. Então, o que tem hoje, por incrível que pareça, porque acabamos de relançar, tem o meu próprio livro, e lá no meu site, o ippb.org.br, tem sessões sobre experiências fora do corpo. Entra lá, pesquisa, e a internet tem muito acesso hoje a blogs, canais do YouTube com muita informação sobre o tema. Apenas é necessário ter um filtro, filtrando tudo aquilo que se lê, que se vê, para não ser enganado, né? Para poder somar experiências legais de forma conjunta e universalista. Observe tudo, tá? Vai filtrando usando bom senso, inteligência, incluindo nessa própria live que vocês estão assistindo, usa filtro. Não precisa aceitar nada do que a gente está falando, nem o que o autor tal escreveu, seja eu ou qualquer um. Não existe, como diz a mensagem, sumidade nesse assunto. Existem pessoas que estudam isso há muito tempo, como eu, Jefferson e tantos outros. Saulo Calderon, Luiz Roberto Matos, sabe, tem tanta gente boa, o Marco Antônio Coutinho, sabe, eu conheço um monte de gente legal que mexe com essa área, o Alberto Cabral, tanta gente boa aqui no Brasil também. Agora, filtre, porque também tem muita viajada na maionese em outros casos. Então filtra tudo, tudo que você lê, o que você escutar, o que você vê, filtra. Inclusive o que a gente está falando. Inclusive tudo que a gente está falando, inclusive o livro que está aqui, vai filtrando e separando o que você achou de melhor, somando com o que você tem de melhor e vai fazendo do seu jeito, sem imitar ninguém, sem seguir o padrão de ninguém. Cria seu próprio jeito, sua maneira de ser, e dentro desse estudo dá um jeitinho de ser feliz. Gente, o livro é fantástico, tá? Então esse livro é o ideal para quem realmente está querendo começar, quem já fez e quem quer se aprimorar. Eu estou lendo de novo esse livro, tá? Tem mais uma aqui, acho que do Tiago. Vou pegar aqui, ó. Tiago Wagner, pode falar sobre a forma que acho que provoca, né, a descoincidência em outra pessoa? Passando energia. Então, por exemplo, se o Jefferson está aqui relaxado e eu aplicasse energia nele, o fluxo da energia acaba dilatando o campo energético, que começa a ficar mais solto para um lado ou para outro, causando o que é chamado de descoincidência projetiva ou descoincidência astral. A primeira pessoa que falou de descoincidência, inclusive nomeou,
foi o Sylvan Joseph Muldon, em 1929, no livro Projeção do Corpo Astral. Foi ele o criador da expressão descoincidência, significando que no presente momento nós estamos coincidentes com o corpo. Quer dizer, o campo espiritual coincidente com o corpo encarnado. Quando você se solta, você descoincidiu a parte espiritual para fora da coincidência com o corpo. Então, você tem a descoincidência total, que é a saída total, mas muitas vezes, por algum motivo, na maioria das vezes energético, o campo energético faz isso para um lado ou para o outro, descoincidindo do alinhamento ou do encaixe. Então ele está perguntando como é que se faz. O que provoca, por exemplo, um agente externo aplicando um passe anímico, um mentor espiritual aplicando um passe mediúnico, e várias outras coisas como relaxamento, meditação, estados alterados da consciência podem causar essa descoincidência, que inclusive é a causa daquele velho tranco, na hora que a gente está cochilando, você está quase caindo e toma um solavanco. Eu lembro, eu dormia no mesmo quarto com meu irmão, e minha avó, católica de 80 anos, ela via eu tendo esses trancos, era criança, e ela falava assim: nada tema, meu jovem, é porque você está crescendo, que você toma esses trancos. Eu tenho 1,67 m, eu não cresci quase nada. Então depois, crescendo e observando, eu notava que a aura às vezes dilatava, soltava e de repente dava um encaixe, uma sensação de deslocamento espacial de polegadas. O que estava indo para fora fazia isso e você tomava um tranco. Então, esse tipo de descoincidência pode ser anímica ou mediúnica. Você pode estar ali sentado, relaxado e tomar o tranco. Mas a maioria dos médiuns que eu conheço tem o tranco anímico mediúnico, que é um pouco diferente, porque ali tem uma presença extrafísica que dá uma força interagindo. Vamos lá. Marília. Quais são os piores alimentos quando se trata de projeção astral? Bom, a gente já falou o excesso de tudo que tiver excesso de cafeína e for estimulante, à noite é muito ruim, porque empata o relaxamento, ou melhor, estimula, né? E outra, deixa a pessoa rajásica, usando aquele termo clássico. E é claro, muita gente fala de outras coisas. Eu já vi, por exemplo, para mim, tá? E ao dar o exemplo aqui pessoal, é o meu metabolismo, pode ser que funcione diferente para o outro. Claro. Na questão de chocolate, não, cafeína é cafeína. E ela é um acelerador. É uma constatação. É a constatação, não é a opinião. Agora, o que eu vou falar aqui para mim, tanto acontece comigo com outros médios amigos meus. Excesso de castanha, amendoim, porque é muito gorduroso, porque é gorduroso pra caramba, então sobrecarrega o chakra umbilical que cuida da área hepática. Então isto pode prender. Agora, é claro que vai ter alguém que vai ser uma exceção a essa regra, vai comer, mas para mim e outros que eu conheço, amigos médios conversando, castanhas para alguns amigos médios e amendoim chega a travar clarividência de alguns médios amigos meus. Os médicos até recomendam para que você coma um número pequeniníssimo de castanha ou de amendoim. E outra coisa, viu, gente? Excesso de álcool também é complicado para quem quer ficar lúcido. Claro. Tá? Então não estou falando que a pessoa não possa tomar uma cerveja ou tomar um copo de vinho socialmente no almoço ou num sábado à tarde. Mas o problema é o excesso. Assim como dirigir com excesso de álcool é um problema, fora do corpo é a mesma coisa. Você já está perdendo a lucidez antes de sair. Agora, nada contra uma pessoa chegar num sábado à tarde e tomar uma cerveja com os amigos dela. Tomou a segunda, complica. E aí é que tá, a pessoa normalmente exacerba, não fica em uma. Então o problema todo é o excesso de álcool. Por exemplo, o álcool é muito danoso para quem é médium desenvolvido, porque ele cria bloqueios no chakra umbilical, e isso diminui um pouco a sensibilidade de percepção, fica distorcida. Para médiums, eu não estou falando de projetores que não têm uma mediunidade, eu estou falando de médiums que também têm projeção. Tá? E lembrando que a projeção não é uma mediunidade, ela é anímica, mas pode haver componentes espirituais misturados nela, que são a presença dos mentores com características mediúnicas. Então ela pode ser anímica ou mediúnica, mais anímica, mais mediúnica, mais mesclando, mas na base ela é anímica. A pessoa não precisa ser médium para sair do corpo. Mas uma coisa é certa, a maioria dos médiums que eu conheço sai do corpo. Então, é assim, a projeção não ajuda o desenvolvimento da mediunidade, mas a mediunidade desenvolvida ajuda o desenvolvimento da projeção. Muito bom. Eu posso falar isso por trabalhar nas duas áreas. Por experiência própria. Por experiência própria. Sim. Vamos lá. Ale. Por inúmeras vezes, com os olhos fechados, senti meu corpo como se estivesse no teto do quarto.
uma sensação de flutuar. Alguma explicação sobre essa sensação? Então, ela não está explicando direito se ela se sentiu saindo do corpo e flutuando até o teto. Ou já se viu lá no... Ou se ela estava deitada e percebeu visualmente lá. É o seguinte, pode acontecer, o chakra da testa, ele pode dilatar às vezes. Deixa eu dar um exemplo mais fácil. Curadores em geral, por exemplo, reikianos, curadores prânicos, passistas espíritas ou da Umbanda, o cara da igreja messiânica que pratica o jorei, ou o católico, né, carismático que impõe a mão, todos os que trabalham passando energia, independentemente do método, eventualmente sentem a seguinte sensação, de ao exteriorizar a energia, dá uma sensação que as mãos ficam grandes. O que acontece? O fluxo de energia pelo chakra das mãos e das pontas dos dedos dilata a aura, né, das mãos. Então, se dilata a aura das mãos, quando a pessoa está deitada, a pessoa parece estar com duas mãos enormes, quando ela está deitada, tende a dilatar a aura inteira, que é um fenômeno projetivo conhecido como balonnemã, a sensação de que você está se tornando um balão humano. Acontece que se a boca do chakra das mãos dilata, dando a sensação de dilatação, é muito comum um sensitivo estar com as mãos aqui e falar, parece que minhas mãos estão ali, mas ele não saiu daqui, mas há um espichamento, uma dilatação. A pessoa está deitada, de barriga para cima, o chakra frontal dela espichou, ela não saiu do corpo. Então, ao dilatar, parece que a visão está lá em cima e ela não saiu daqui. Tem a impressão de que está lá. Isto é clarividência. Agora, se ela tivesse saído do corpo ela teria se sentido no teto e não aqui embaixo olhando o teto. Ela teria lá de cima olhado para baixo. Então, como ela está narrando que estava de baixo olhando para cima, é um espichamento do chakra frontal que tem a ver com a clarividência, não com a projeção. Mas são fenômenos bem próximos. Legal. Muito bom, Wagner. Sweet Baby aqui. Faço as técnicas do Saulo, mas caio no sono. Há mais de um ano não tenho o recorde, né? Ou seja, lembrar. Alguma dica? Olha, você sabe que o Saulo tem milhares... É que o Saulo tem várias técnicas, eu não sei exatamente quais que você está fazendo. O Saulo é um pesquisador ótimo, meu amigo há muitos anos, sabe? O Saulo é uma pessoa séria, muito bacana, um dos melhores caras que trabalha com essa área aqui no Brasil. Precisava saber que técnicas são essas. O Saulo tem passado várias. Agora, algumas pessoas que caem no sono, o que elas fazem? Acordam de madrugada, né? E aí tentam fazer essa prática de madrugada quando já passou boa parte do sono. Mas isso também varia de pessoa para pessoa, com as características que a pessoa tem. E também a questão do horário em que ela acorda para trabalhar. Havia um mito de que o melhor horário para alguém sair do corpo, Jefferson, era entre 23 horas e 4 da manhã. O primeiro cara a falar isso foi também o Sylvan Joseph Muldon, no livro Corpo Astral, Projeção do Corpo Astral. Só que ele morava no centro dos Estados Unidos, numa cidade pequenininha. Ele não morava em São Paulo, uma cidade enorme, né? Ou Rio, ou Nova York, cidades muito grandes que têm uma vida noturna extensa e muito barulho. Então, isto de entre 11 e 4 da manhã, na cidade grande não bate. Tá? Bate para quem está fora desse tipo de vida na grande cidade. Então, tem que ver o horário que ela deita e acorda. Outra coisa, a pessoa está deitada com alguém ou está deitada sozinha? Porque deitada com alguém, casou, mistura as energias. Então, por exemplo, às vezes a energia de um pode atrapalhar o outro ou ajudar, dependendo de quem está dormindo do lado, né? Então, por exemplo, os dois parceiros, um saiu com uma balada e o outro parceiro ou parceira está deitado. Aí vem o parceiro ou a parceira da balada bêbado. Deita do lado, essa pessoa aqui fica zonza sem ter bebido, se ela é sensível, porque houve uma intoxicação energética. Então, tem vários detalhes, Oswald, eu não tenho como explicar para você, porque eu não sei que técnica você está fazendo, as características que você tem, para eu pudesse avaliar o seu caso energeticamente e dar alguma dica, tá? Entra lá no site do IPPB, tem uma parte lá só de técnicas também, vê lá se de repente você encontra alguma. E se você está fazendo isso há um ano e não está dando certo, muda as práticas, inclusive as do Saulo, pega outras do Saulo, muda, às vezes aquelas não batem para o seu estilo, sua característica. E não existe uma receita de bolo. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. A única receita de bolo para projeção que eu tenho é uma pancada na cabeça
que a pessoa desmaia e sai, porque cada pessoa tem um jeito. E não garante que volta lembrando de tudo. E não garante que volta lembrando de tudo, exatamente. Então fala de novo o site, Wagner, para a suíte acessar lá. ippb.org.br. E se possível, dá uma olhadinha no meu livro, tem capítulos de técnicas aqui também, e um alerta. Por favor, pessoal, não fiquem muito siderados com técnicas, porque você cria uma ansiedade e uma perspectiva, e quando não dá certo você fica frustrado. Todas as vezes que vocês forem trabalhar algum tipo de exercício específico, entenda, pode rolar muitas coisas, incluindo nada, porque não deu certo para você, podendo ter dado certo para o outro. Então, o ideal é ter um conjunto de possibilidades. Você vai estudando e observando, por acerto e erro, o que se adapta ao seu jeito. E não fica muito siderado com isso, senão você deita ansioso e isso já atrapalha qualquer técnica. E não adianta deitar e ficar fazendo 1 milhão de práticas respiratórias ou concentrando 1 trilhão de mantras e você fica travado do mesmo jeito porque você está cheio de ansiedade. Né? Então, assim, tem que ser uma coisa tranquila. Deita pacificamente, mente, emoção e corpo. E esquece do mundo físico, porque quando a gente acorda de manhã, é hora de prestar atenção no plano físico, não é hora de pensar em mundo espiritual. Por contrapartida, na hora de deitar, não é hora de pensar no plano físico, e sim você está na borda de entrada do plano espiritual. Né? Então seria a hora de você esquecer as tralhas do dia a dia e pensar em alguma coisa maior. É uma boa técnica. Uma das técnicas excelentes, que é para qualquer um, é ler sobre o tema antes de deitar, para dormir pensando naquilo que você leu, noite a noite, o resto da vida, para poder manter um hábito de sempre que deitar, a ideia da experiência fora do corpo ser um padrão na sua mente, para que isso acabe de forma automática, levando você para onde você quer chegar. A gente tem 8 minutos para a gente finalizar a nossa live, né? Vamos responder mais umas 2 perguntas, 3, vamos ver. Ramon, quando estou relaxando, quase entro em catalepsia e levo um mini susto. Volto para a vigília e o que posso fazer? Não tem o que fazer, Ramon, porque isso aí acontece com muita gente. Você está ali relaxando, está quase deixando de sentir o corpo, quando de repente já tem uma descoincidência que você não está vendo. A energia só de repente faz isso, você vai, quando você vê já foi. Então o lance é de relaxamento mesmo, relaxa tranquilo e pense em alguma coisa bem longe enquanto você está relaxado, sabe, um ambiente, algum lugar, de preferência um lugar com uma energia legal, não vai pensar no cemitério ou no hospício, pensa num lugar de natureza legal, praia, ou se você frequenta um grupo espiritual, seja lá qual for, aquele grupo tem uma atmosfera positiva, da luz, do bem, coloque como alvo o grupo que você vá, já que você está ali, conhece a energia, e os mentores da casa conhecem a você, une uma coisa com a outra. Está relaxadão? Pensa lá naquele ambiente onde você vai, ou alguma coisa boa, para evitar esses trancos, é questão de tempo. Uhum. Tem aqui uma outra pergunta, aqui a Secret, de Portugal, olha que legal, né? Mas está falando sobre sincronicidade para receber informações, eu acho que... não, já está fora do tema, não tem como a gente responder. Lá na frente, talvez fale. A sincronicidade é o conceito que o Jung classicamente cunhou de sincronicidades que ocorrem. Você fala, poxa, supostas coincidências que não eram coincidências, e sim sincronicidades. Mas a gente vai sair do tema. Vamos pegar aqui a da Lumon. Posso ter projeções astrais dormindo ou no sonho? Não, sonho é sonho. O sonho ocorre dentro da cabeça. É a descarga das imagens do dia a dia. Agora, a projeção ocorre fora do corpo. O que acontece é que muitas vezes na volta mistura uma coisa com a outra. E aí fica difícil filtrar. Agora, o que pode acontecer são experiências fora do corpo semiconscientes, em que a pessoa tem um nível mental lá semelhante ao do sonho aqui, e aí vai parecer tudo sonho. Aí fica mais difícil ainda filtrar. Agora, o estudo dos sonhos, a parte também é um estudo muito sério. E eu não estou falando de sonhar com cobra, vai acontecer isso aqui, não. Eu estou falando que tem estudos sérios, milenares inclusive, de sonhos com conteúdos do inconsciente da gente, que fala simbolismos. Gente, né? O próprio Jung estudou muita coisa disso. Sonho, então tem um lado também que não é o lance da projeção. O que ela está falando ali é o sonho normal misturado com projeção. E isso já ocorre, que são projeções em que a pessoa às vezes até está consciente, volta e mistura junto com os sonhos. E teve a projeção, voltou, pode até ter voltado e despertou, mas aí dorme de novo, aí sonha, às vezes na mesma hora quando você... Por exemplo, quantas pessoas acordam
e lembram de um sonho. Aí elas vão ao banheiro, vão tomar água, volta e dorme. De manhã ela não lembra mais. E às vezes ela acorda de madrugada para tomar água e no banheiro e lembra, e em segundos escapa o sonho ali naquele momento. Então isto ocorre com o sonho que rola dentro da cabeça. Imagina a lembrança de uma coisa que rola fora da cabeça, é mais difícil de fixar. Fixar. Por isso ele deixa um caderninho, um gravador, para você, quando você voltou, lembrou, você marca, né? Vamos responder essa última aqui, Wagner. Janice, vocês me passam muita paz, gosto da praticidade que trata o assunto. Legal, Janice. Que legal. É uma das preocupações nossas, é tentar simplificar, com esclarecimento de qualidade, é claro, mas de forma humana, natural, sem engessar o tema com nomenclatura muito complicada, que dificulte as pessoas entenderem, e sem achar que isso nos torna, sei lá, mestre de qualquer coisa. Isso é uma besteira, e também sem achar que só nós conhecemos o tema. Não existe. Estou citando, existem vários outros pesquisadores e autores excelentes. Estudem de tudo, mantenham a mente aberta e sempre desconfia de algum autor ou pessoa que vocês encontrarem escrevendo ou falando, achando que a verdade absoluta só está naquilo que ela está falando e baixando a lenha no trabalho dos outros, como se só aquele trabalho fosse o melhor. Então eu acho que o melhor aparece na qualidade da informação, no jeito como as pessoas passam, na responsabilidade e coerência, mas também na humanidade daquilo, na simplicidade. Profundidade não é nomenclatura opulenta ou estar aqui vestido de terno, tá? Responsabilidade, consciência, caráter. Não tem a ver com o tipo de roupa que a gente está usando, nem com a cor do cabelo, nem com a raça, com o sexo, com nada. É o que nós somos, nosso caráter. Então é muito importante que ao estudar essa área e qualquer outra espiritual, a gente busque crescimento, busque melhorar, não para virar anjo, que isso vai ser impossível, mas para melhorar a gente, para que quando chegarmos ao final dessa jornada, no momento de partirmos de vez, nós estejamos bem melhores do que quando nós chegamos aqui no planeta como crianças. Que na partida nós estejamos melhores do que na entrada. É o que eu desejo para vocês todos. E não é por questão de Natal no Novo, não. Isso é para a vida toda. Eu espero que na partida você esteja melhor que na chegada. Agora, enquanto você não parte, existem essas experiências fora do corpo maravilhosas, com um horizonte que se abre, com muita coisa legal, que mata o medo da morte, traz uma consciência bem legal das coisas, não vai resolver problemas íntimos seus, de relacionamento, de trabalho. Estou falando resolução consciencial, maneira melhor de tentar observar as coisas da vida, com outro ângulo de visão, enriquecido pelas saídas do corpo. Mas não há só as saídas, tem tantas outras coisas que também melhoram o ser humano. Seria radicalismo achar que só isso é o que melhora. Não, muitas coisas melhoram. Agora, independente de tudo que você estudar, uma hora você é obrigado a dormir, e ao dormir rola isso. Então me parece que isso aí é uma coisa meio que da própria encarnação. Ninguém passa uma encarnação sem dormir, e aí durante a saída rolam essas experiências, durante o sono rolam essas experiências. É bom a gente estudar isso para aproveitar esses momentos para enriquecer o dia a dia da gente. 1/3 da nossa encarnação dormindo. Tá, né? Você quer responder mais uma? Só mais essa aqui da Elke, tá? Wagner, está acontecendo comigo incorporações no astral. Você pode me falar a respeito, por gentileza? Observação, sou médio de psicofonia. Elke, no último programa que nós fizemos lá no YouTube, em que eu falei de Kundalini, eu já deixei inclusive marcado. O próximo programa vai ser sobre incorporação extrafísica, que é a psicofonia fora do corpo. E aí não tem como explicar isso aqui nessa live. No mês que vem, em janeiro ou em fevereiro, quando voltarmos das férias, eu e o Jefferson vamos fazer um programa exatamente sobre isso, incorporação extrafísica, porque é um programa para ajudar os médios. Eu vou usar algumas imagens projetadas no Data Show, isto no programa do YouTube, porque aqui pelo Instagram não tem como fazer isso. E aí, você fica de olho lá no YouTube, cadastra lá, entra lá, IPPB, ou Wagner Borges, vai abrir, você se inscreve, porque cada vez que entra um programa lá, o Jefferson avisa, e aí quando entrar esse programa, você vai ficar sabendo, vai ser um programa específico sobre isso, tá bom? Isso aí.